Lucas 8, a partir do verso 43. Na verdade, é o verso 42b, né? Lucas 8, 42b até o 48. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, por trás de Jesus, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai-te em paz. Querido Deus, nós bendizemos ao teu nome. Bendizemos o nome do Senhor, porque este nome é excelso. Bendizemos o nome de Jesus Cristo, porque neste nome há poder. Bendizemos pela pessoa do Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence do pecado, nos convenceu do juízo, nos convenceu da justiça que fora imputada na pessoa de Cristo, e nós nos rendemos a Ele. Bendizemos porque é esse mesmo Espírito que nos instrui. E pedimos ao Senhor que nos instrui mesmo nesta noite, para a glória do nome do Senhor, a fim de que a nossa vida seja para o teu louvor. Muito obrigado pela vida dos irmãos, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eis aqui uma verdade, aliás, duas verdades, né? Cristo é poderoso. Jesus é poderoso para curar todo tipo de enfermidade, como fez no passado, na época quando ele exerceu o seu ministério terreno, e continua ao longo de todo esse tempo, operando milagres, operando maravilhas. Mas milagres e maravilhas não devem ser a nossa ênfase é a própria pessoa do Senhor Jesus. Esta é uma verdade, a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo, esse mesmo Cristo que curou, continua curando, e nós queremos meditar nesse texto e tirar algumas lições para nós. A outra verdade é que, contrapondo a esta primeira, é que nós somos limitados. Nós não temos poder algum. Nós somos fracos, nós somos finitos, nós somos pecadores. Cristo Santo, Santíssimo, Cordeiro de Deus, imaculado, foi condenado à cruz do Calvário e suportou injúrias, suportou todo aquele sofrimento intenso, não abriu a sua boca, foi como uma ovelha muda para o matadouro. Então há essas duas verdades contrastantes entre si, né? Cristo, poderoso, Deus, né? Deus é uma designação, na verdade, mas a pessoa, há um só Deus, e esse Deus é poderoso, subsiste em três pessoas, e nós nos alegramos pelo privilégio que tivemos e temos de podermos acessar o trono da graça, por esse novo e vivo caminho que Cristo consagrou pela sua própria carne. E queremos pensar acerca do poder de Cristo e a nossa dependência dele. E o primeiro aspecto desse poder de Deus na nossa dependência, eu acabei, não consegui acessar o meu esboço ali, mas eu
glória a Deus, que eu tenho o hábito de enviar para a sonoplastia, né? E aí eu vou aproveitar o esboço que eu fiz, dois aspectos contidos na narrativa. Queremos, então, pensar sobre esse primeiro aspecto contido nesta narrativa, que é esse aí, situacional. É situacional porque envolveu uma mulher. O verso 43, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e ela gastara com os médicos todos os seus haveres. Então, esse aspecto situacional diz respeito a ela, mas o escritor Lucas, o evangelista Lucas, não dá detalhe nenhum, a não ser narrar isso aqui, certa mulher, anônimo, essa mulher não tinha, ele não registrou o nome dessa mulher. Obviamente que Lucas, é possível que Lucas não soubesse realmente o nome dela. Uma mulher, certamente era judia, a situação dela era crítica. Por que era crítica? Olha aí o que está escrito, sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, e médico algum pudera curá-la, ninguém pôde curá-la. Nada que ela tivesse feito durante aquele tempo não resolveu o seu problema. E uma hemorragia, as mulheres sabem disso, algo terrível deve ser, hemorragia continuamente, claro, né, que parava, daí a pouco repunha o sangue, depois de novo, e essa mulher sofria muito, e naquele contexto, irmãos, era terrível, porque a mulher com fluxo de sangue era considerada imunda. Se ela fosse casada, não poderia ter relação com o marido, obviamente não poderia ter filho, outro problema sério naquela sociedade, né? Não ter filhos, ou pelo menos um. De fato, essa mulher sofria muito, não apenas no seu físico, mas também no seu emocional, na sua alma. Ela carregava consigo uma dor intensa, profunda, não podia participar de nenhuma cerimônia religiosa, estava realmente à margem da sociedade, era considerada imunda, não podia, inclusive, adentrar no meio a uma multidão dessa. Mas essa situação, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, teve um fim. Então, nós vimos que a situação dela era terrível, mas havia um outro segundo aspecto, havia e há aqui na narrativa um segundo aspecto, que que envolve a autenticidade daquela mulher. Aquela mulher foi autêntica mesmo, ela tomou uma decisão, ela ouvira falar da fama de Jesus e, sabendo de sua fama, sabendo acerca do que ele podia, resolveu. O texto não entra em detalhes, Lucas não entra em detalhes acerca dessa movimentação dela, apenas vai dizer o seguinte, que devido a essa situação, ela adentrou aquela multidão apertava a Jesus, e eles se apertavam também, né? Claro, ali uma multidão seguindo a Jesus, ela veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Olha a ação dessa mulher, ouviu falar sobre Jesus, ouviu a fama de Jesus, obviamente que milagres ele já havia feito vários milagres, realizado milagres, e ela tendo notícia disso, teve então a sua fé despertada, era uma mulher de fé, e ela enfrentou os problemas, ela enfrentou as dificuldades, ela não ficou com os braços cruzados, ela agiu. Mas essa ação dessa mulher, irmãos, foi uma ação dela, mas veio simplesmente dela isso tudo? Não. O próprio Deus tinha no seu eterno propósito, no seu decreto, a inclusão daquela mulher naquela experiência com Cristo. O próprio Senhor Jesus
não estava ali, não foi para essa região, nessa caminhada, por acaso, ele sabia exatamente o que aconteceria. Irmãos, Jesus estava em Gadara, ou Gerasa, né? Gadara, esses dois nomes aparecem nos escritos, na Decápolis, era uma das cidades, daquelas 10 cidades. Ele havia curado um homem lunático, lembra dessa passagem? Curou um homem que não podia viver em sociedade, nem nada podia prendê-lo, ele vivia pelos cemitérios, se cortava, etc. E assim como Jesus foi para lá exatamente para curar aquele homem e reintegrá-lo à sociedade, reintegrá-lo à família, Jesus sai de lá e vai para... Aqui ele está na região de Cafarnaum, e essa multidão o seguindo, e se vocês lerem os textos anteriores, tem uma relação lá com uma referência, né? O episódio anterior foi a cura daquele homem de Gerasa, e aí estava Jesus ali no meio, aquela multidão o seguindo, apertando com ele, e essa mulher aproximou-se, rompeu as barreiras e chegou por detrás de Cristo e lhe tocou. O texto diz que lhe tocou nas vestes, mas tocando a Jesus. E essa foi a atitude dela. Passa o outro ponto aí, Elias, por favor. Por que ela fez isso? Porque reconheceu sua urgente necessidade. Isso aqui é importante, irmãos. Nós, finitos, pequenos, pecadores, dependentes, totalmente dependentes de Deus, de Cristo, do Senhor, nós precisamos ter isso em nossas atitudes. Reconhecer que nós necessitamos do Senhor. A necessidade dela era urgente. É possível que alguns de vocês têm uma necessidade urgente, apresente essa necessidade ao Senhor. Vamos para o próximo. Ela agiu sem hesitar, verso 44a, veio por trás dele e tocou na orla de sua veste. Próximo ponto. Cristo age de forma tal que sua glória fosse manifestada. Olha bem, essa ação da mulher hemorrágica de tocar a Jesus foi movida pela fé, porque lá ao final Jesus fala sobre a fé que ela tinha. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Era uma mulher de fé, movida pela fé, a fé que vê o que ainda não aconteceu, essa fé que está descrita lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas, Hebreus 11:1, isso, a fé é a certeza de coisas que se não veem, a certeza de coisas que se não veem, a convicção de fatos, coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Vamos de novo, a fé é a convicção de coisas que se esperam e a certeza de fatos que se não veem. Inverti o verbo só. Cristo age de forma que sua glória fosse manifestada, porque tudo deve ser para a glória de Deus. O fato daquela mulher aproximar-se de Cristo com fé e tocar, ela tinha certeza, ela pensou assim, e logo lá no outro texto de Marcos, por exemplo, fala acerca disso, ela tinha essa convicção de que poderia ser curada. E aí, o fato de Jesus dizer assim, inquirir, né, começar a fazer essas perguntas, quem me tocou? O fato de Jesus perguntar quem havia lhe tocado, e observem que os discípulos estranharam essa pergunta de Jesus, e inquiriram, mas como tu perguntas quem te tocou, sendo que a multidão te aperta? Mas é que Jesus queria sim manifestar, que a glória dele fosse manifestada, e também que aquela mulher pudesse ter a oportunidade de não apenas ser curada e ir embora para casa, ter a oportunidade de se interagir com Cristo. Isso era importante para ela. Para Cristo nunca fez questão de glória dos homens nesse sentido. Olha, fica cá, não fale, não conte nada para ninguém. Outras vezes, Jesus falou acerca da sua divindade, que, portanto, ele deveria sim ser adorado. Mas aqui,
a pergunta de Jesus, a insistência de Jesus, depois que os discípulos falaram, depois que Pedro falou, ele insiste, mas alguém me tocou. Olha o verso 46, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. É claro que saiu poder. Cristo, ele mesmo disse acerca de nós que aquele que crê, segundo as Escrituras dizem, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora, se de nós pode sair rios de água viva, espero que saia mesmo, né, que a nossa vida seja uma vida que abençoe, por meio de quem as pessoas são abençoadas, do nosso interior flui também rios de água viva. Esse deve ser o desafio nosso, mas de Jesus, sim, toda a manifestação de poder estava na pessoa dele. E aqui, irmãos, pense bem nesse quadro. A mulher estava lá, já curada, estancara ali a hemorragia, imediatamente após ter tocado em Jesus, saiu virtude, saiu poder, Jesus se manifesta, saiu o poder de mim, porque o propósito de Cristo, como já dissera, era curar aquela mulher, e era curá-la integralmente. E quando ela viu que não poderia mais esconder aquilo, olha o verso 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, como ocultar-se? A própria consciência dela, a alegria dela de ter sido curada, a alegria dela de ter sido restaurada, completamente restaurada, a gente pode pensar sim que tudo isso mexeu no coração dela, mexeu com o seu ser, e diante daquela maravilha, daquele fato miraculoso de Cristo, aquele milagre na sua vida, em que a sua saúde fora plenamente restaurada, e é muito possível, né, e a gente pode até afirmar que ela sentiu um gozo interior, uma paz interior, pelo fato de Jesus ter declarado ao final aqui, que a fé dela havia sido salva pela sua fé, e disse, vai-te em paz. Tudo isso nos leva a entender que ela percebeu esse gozo interior pelo que Jesus havia feito por ela. Então, a atitude dela, vai o próximo aí, a mulher agiu com temor reverente e humildemente. Não podendo mais ocultar-se, aproximou-se de Cristo, trêmula. Trêmula. Irmãos, não era para menos. Ela tentou ficar às escondidas no meio da multidão, ou seja, a intenção dela não era aparecer. Por quê? Ela tinha que ficar meio que no oculto mesmo, não revelar. Ela estava ali no meio do povão, ninguém percebeu nada de estranho com ela, assim como não percebeu, talvez, com a maioria, claro, né? Mas ela estava ali com aquela hemorragia, e então ela ficou com medo mesmo. Manifestar-se agora os olhos postos sobre ela, e imaginemos se ela tivesse com uma marca ali de sangue, né? Que situação complicada para ela. Mas, no temor de Cristo, trêmula, prostrou-se diante dele. Ela teve uma atitude de temor, não apenas do homem, acima de tudo, temor de Cristo, temor daquele cuja fama já se espalhara, aquele que milagres e milagres já havia operado, e aí ela está diante dele, humildemente, reverentemente, prostrada aos seus pés, ante aos seus pés, para falar toda a verdade, declarar toda a verdade. Então ela declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Olha que maravilha! Ela teve coragem e nesse temor reverente, humildemente, prostrada perante o Senhor, declarou para o povo a causa porque tocara em Cristo.
Ela foi enfática, ela falou acerca do seu problema, acerca da sua enfermidade, acerca da desilusão dela, acerca de tudo que sofrera. A gente está trazendo isso aqui, mesmo que ela não tenha falado tudo isso, mas nós podemos deduzir muita coisa dessa narrativa, porque ela declarou a verdade. E também, quanto à cura, ela disse: eu fui curada, acabei de ser curada, estou restabelecida. E aí, irmãos, agora nós aqui pensando, o que Jesus declara aqui no verso 48, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te. Ela foi curada no corpo e na alma, foi uma cura integral, integralmente curada. E aqui poucas palavras, mas no versículo 48, né? Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. 3 frases. Filha, altamente significativo nesse tratamento. Jesus a chamou de filha. Aqueles judeus religiosos da época de Cristo reivindicava a paternidade de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, porque sendo filhos de Abraão, eles julgavam ser realmente israelita, de quem poderia herdar todas as promessas. E Jesus contendeu com eles, eles contenderam com Jesus. João registra isso no capítulo 8 do Evangelho, seu Evangelho, e chega ao ponto de Jesus chamá-los de filhos do diabo, né? Vosso pai não é Abraão, é o diabo. Mas aqui não, essa mulher teve um gozo tremendo de ter sido chamada de filha, filha do Deus Altíssimo, não apenas filha de Abraão no sentido de pai da fé, mas filha do Deus Todo-Poderoso. Jesus a chamando de filha, e aqui é Jesus como Deus, né? Filha, a tua fé te salvou. Essa fé salvadora, essa fé salvífica, proveio também de Deus, porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo. As circunstâncias que Cristo criou para que aquela mulher estivesse ali naquele momento, naquele exato momento, não foi um acaso, como não há acaso sob a ação de Deus, não há acaso. Nós não estamos aqui nesse mundo por acaso, as coisas que nos ocorrem não ocorrem por acaso, nós precisamos, por essa razão, por essas razões, e principalmente por reconhecermos o governo soberano de Deus sobre a nossa vida, cada um de nós, isso nos deve não apenas nos tranquilizar, mas nos colocar em temor a Deus, tal como ela estava lá temendo ao Senhor, prostrada, porque nós sabemos que o Senhor exerce soberania sobre as nossas vidas e conduz as nossas vidas. No momento exato, o que Deus tem para nós vai acontecer, e é no kairos dele, é no tempo dele, na hora certa, na hora exata essa mulher foi curada, na hora exata, naquele momento preciso, ela recebeu a reconciliação, ela foi reconciliada com Deus por meio de Cristo. A tua fé te salvou, vai-te. Um simples verbo, vai-te, pode ir, vai em paz. Ela não saiu dali de qualquer jeito, mas saiu em paz. Antes, tudo que ela sofreu ficou para trás naquele momento. As suas desilusões, os seus traumas, aquele complexo de inferioridade que realmente arrasava com a sua alma, a situação dela, se solteira, não poder casar-se, hemorrágica. Irmão, sofreu muito aquela mulher na alma, e agora Jesus a cura e diz: vai-te em paz. A paz que excede a todo entendimento invadiu o coração daquela mulher. Essa paz que nós sentimos em nossa alma e cantamos, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Naquele momento, tudo ia mal para aquela mulher,
mas a paz de Cristo a alcançou, a salvação a alcançou, e ela pôde sair dali de cabeça erguida, pôde caminhar no meio a muitas pessoas. Agora ela estava livre para ir, estava livre para participar de encontros sociais, porque antes ela não podia fazer nada disso. Talvez ela não pudesse ficar nem com a família. E agora, com essa alegria tremenda no coração, com gratidão ao Senhor, ela vai caminhando e volta agora para o seio da sua família restaurada. E da mesma forma que ela contou aqui para o povo, o que Jesus acabara de realizar na sua vida, certamente ela foi, e à medida que ela caminhou, à medida que ela viveu, ela foi comunicando, foi dando testemunho do que Cristo fizera por ela. E a semelhança dessa mulher, irmãos, nós também precisamos viver na dependência do Senhor, sempre na dependência do Senhor. Nós não podemos nada, Jesus declara, Ele diz isso na sua palavra: sem mim nada podeis fazer, está lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos nada sem o Senhor. Nós precisamos de Deus para todas as coisas. Se você está aqui, se você está em casa, está conosco pelo canal do YouTube, é porque você está respirando. Se você está respirando, você está vivo. E isso é dom de Deus. A vida é dádiva de Deus. A vida eterna igualmente. Nós não podemos nada. Precisamos reconhecer, além disso, que nós somos totalmente dependentes, né? Para tudo. Precisamos reconhecer que dependemos também para as questões, inclusive espirituais. Deus está pronto a realizar em nós, e por meio de nós, muitas coisas. Nós precisamos de cooperar. Nós somos cooperadores com Deus. De Deus somos lavoura. E aí então nós precisamos de agir de forma coerente. O Senhor nos salvou. Nós estamos caminhando e em paz. Nós estamos correndo a corrida, conforme pregamos agora recentemente em Hebreus, baseado em Hebreus, domingo, né? E essa corrida é a corrida dos vencedores, porque nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. Esta mulher testemunhou o que lhe acontecera e contou o que Cristo fez por ela. Conte às pessoas o que Cristo fez por você. Contemos o que Cristo fez por nós, nos salvando. A principal bênção, meus irmãos, é a bênção da salvação, porque dela advém as demais. E essa condição de filho, essa condição de filho, essa nossa filiação em Deus, em que Ele é o nosso Pai e nós somos ovelha do seu pasto, nós somos um só povo nesse sentido, nos céus, né? É uma família, será uma família apenas quando quando ocorrer a consumação dos séculos. O nosso Pai, já com os seus filhos que estão já em glória, junto com os redimidos que morreram em Cristo, com Cristo, e após a ressurreição desses corpos e da nossa glorificação dos nossos corpos, seremos um só com Deus, como essa grande família. Filha, a tua fé te salvou. Filha, filhos de Deus, a fé que veio do próprio Senhor nos salvou, essa fé salvadora, e que nós possamos então, tal como essa mulher fez, temermos o Senhor, prostrarmos-nos diante dEle,